Eu sou suspeito para falar, porque eu vou falar da terma, da minha origem, da terma a qual eu comecei meus estudos de termalismo, e tenho a honra e o prazer de trazer o meu amigo e o doutor Celso, que também vou pedir para se apresentar, doutor Celso, como a todos. É um médico que, efetivamente, todos os finais de semana eu presencio, como eu moro lá. Ele efetivamente cura a gente com água, né, em Águas de São Pedro. Verdade, nós temos lá 3 tipos de águas, tá? Eu vou dar até uma palhinha, da qual nós também temos uma empresa de cosmético que se chama Águas de São Pedro também. Foi a primeira no Brasil a realmente usar a filosofia do termalismo em cosmético, né? E o Dr. Celso, lá existe a hidrodiversidade, ou seja, a parente da biodiversidade e da geodiversidade, porque nós temos em 3 níveis distintos, talvez as 3 principais classificações de água: as cloretadas, as bicarbonatadas e as sulfatadas, além de ser a segunda mais sulfurosa do mundo. Então, vou passar a palavra para o Dr. Celso. Peço que se apresente, Dr. Celso. Tá? Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar divulgando um pouco aquilo que a gente faz dentro da medicina. E como os nobres colegas já disseram ontem, né, inclusive eu achei que no final da sua palestra faltou um workshopzinho para a gente conversar um pouco algumas coisas. Depois eu queria, se o senhor tiver a oportunidade, eu queria fazer algumas perguntas, mas pode ser em off mesmo, não tem problema, tá, doutor? Que eu achei muito interessante. Mas meu nome é Celso, eu sou formado na Universidade de Taubaté, Unital, 1987. Minha formação principal é imagem, eu sou imagenologista, ultrassonografista. E, por uma questão de qualidade de vida, há 15 anos atrás, eu optei por mudar para Águas de São Pedro, para criar minha filha, que eu achava que criar filho em shopping center era uma coisa complicada. Minha origem é São Bernardo do Campo. E quando eu cheguei em Águas de São Pedro, eu percebi o seguinte: existia uma estrutura muito bonita, muito paradisíaca, e até hoje é paradisíaco. Se você quiser já botar o primeiro slide, essa é a Praça das Fontes. Só que o que acontecia era assim: existia um balneário muito bonito. A gente até que atualmente ele foi totalmente remodelado, ele caiu e subiu de novo. A gente reconstruiu o balneário. Existiam águas, existiam histórias de um colega, o Dr. Vila, falecido já, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Só que o balneário estava subaproveitado, as pessoas vinham para... Como está mais ou menos Poços de Caldas hoje, que eu pude constatar no final do ano, as pessoas vão para lá, não tem ninguém para orientar, não tem ninguém... Enfim, um balneário daquele tamanho, infelizmente, funcionando precariamente. E eu comecei a me interessar pelo assunto, pelo fato de ser médico, né, pelo fato de ser curioso, como todo médico é, e comecei a ver que existiam histórias de curas, de tratamentos muito bem-sucedidos, utilizando principalmente a nossa água sulfurosa, que é a segunda do mundo em teor de enxofre. Comecei, então, a acompanhar, comecei a estudar, né? Porque o médico, hoje em dia, infelizmente, quando sai daquelas 4 áreas principais, ele vira um autodidata. Então, você tem que se virar, correr atrás de livros. O Dr. Vila era velhinho, então eu consegui muita coisa daquilo que foi estudado e foi pesquisado. Se você quiser passar o próximo. Esse é o Parque das Fontes. Então, Águas de São Pedro é uma cidade que não existe em 2 distâncias maiores que 3,9 quilômetros, altitude 470 metros, temperatura 28 graus e uma distância de 170 quilômetros de São Paulo, mais precisamente a 30 quilômetros de Piracicaba, tá? Terra da cachaça. O nosso portal, né? Eu gosto de mostrar assim as belezas de Águas de São Pedro, porque a Águas de São Pedro é assim, ela tem belezas e um balneário, mais nada, né? Esse é o nosso grande problema, que a gente, inclusive, é o menor município do país, tem 3.000 habitantes e 8.000 eleitores.
E quando chega domingo, né, nos domingões, como a gente lá em Águas tem o Hotel Escola Senac, que é um hotel, ele tem faculdade de hotelaria, cozinha internacional, enfim, às vezes eles fazem lá os festivais deles, né? E fora o festival, muita gente da região ali de Limeira, de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, Praia Grande, eles vão para lá para Águas de São Pedro. Vão para Águas de São Pedro e nos finais de semana, normalmente são... Pode passar o próximo, por favor? E o movimento é mais final de semana, como qualquer instância hidromineral, como é Águas de Lindóia hoje, né? As pessoas falam em tratamentos termais, né? Então, hoje em dia, se preconiza 21 dias de tratamento, que a Organização Mundial de Termalismo preconiza, basicamente, os tratamentos termais, né? Eu pergunto aqui, quem é que tem 21 dias para ficar fazendo um tratamento termal numa instância hidromineral, gastando 300 pau por dia de diária? Vai baixinho, que aqui ninguém é político, é tudo duro. Então, ninguém, né? Tá? E as belezas naturais. Essa primavera, que ela é uma primavera assim, porque eu fotografei ela. Porque toda vez que eu saio do balneário, eu dou de cara com ela. Ela é linda. Ela passa o ano inteiro assim por causa que a água sulfurosa, acho que penetra aqui na terrinha dela aqui, mantém ela florida o ano inteiro. O próximo, mais uma vez, uma reunião de pessoas ali, um festivalzinho, de novo. As pessoas que costumam frequentar, né, que são pessoas que, pelo que a gente vê, na maioria das instâncias hidrominerais, são pessoas jovens, né, acima dos 70 anos, entre 65 e 70 nessa faixa, mas são pessoas que, na realidade, quando procuram as instâncias hidrominerais para tratamentos termais, vai direto naquilo que o nobre colega acabou de falar, né? que é aquele negócio, você vai adoecendo. Né? Então, de repente, você chega numa fase da tua vida que você tem vários problemas e ninguém resolve nada, né? Porque fica aquele negócio, vai para lá, vai para lá, vai para lá, e geralmente acaba no consultório do termalista, que é o que acontece com a gente lá em Águas de São Pedro. A próxima... Tá? Então, já falei. Volta. A nossa principal atividade é o turismo de saúde, 2.000 habitantes, e a principal atração turística é o nosso spa termal, uma briga desgraçada, porque uns querem que chame de balneário, outros querem que chame de spa. Eu chamo de spalneário, assim, não brigo com ninguém. Tá? Exposição de carros antigos, né? Uma cidade que as pessoas que costumam frequentar são um pouquinho mais antigas, então não adianta levar carro novo, tem que levar carro antigo, que é para viver aquele glamour dos bons tempos dos balneários. Próximo. Igreja, né? Vamos lá. Eu mostro essas imagens porque assim, todo mundo fica perguntando o que acontece numa cidade como essa. Então, a gente tem exposição de carro antigo. Uma vez por ano tem os jogos Jori, jogos dos idosos, né, jogos regionais. São as atividades que normalmente costumam ativar um pouco mais a nossa cidade. Tá? Essa igreja. Um animal da região, o coati. O coati é da região de Piracicaba. Alguém trouxe 4 coatis, e hoje eles são em 4 milhões. Se você matar um coati desse, você está enrolado. Não pode atropelar, não pode fazer nada. Ele não tem nada a ver. Mas acabou virando um animal icônico lá da nossa região, o coati. Tá? Esse aqui eu tenho uma coisa que eu falo. Esse local a gente chama do ponto das águas. Né? Então, a gente tem as 3 fontes, fica do lado do balneário. E essa ideia foi aqui do Fábio Lazzarini, tá? Que o Fábio Lazzarini sempre preconizou o fato de a gente ter água em movimento de alguma forma, né? E aí a gente tinha esse elefante branco aí que o Estado colocou aí, ninguém sabe para quê, uma piscina que não funcionou, a gente remodelou e fez um parque das águas, inspirado na ideia do Fábio Lazzarini. E o Fabinho, tá? Ficou bonito, ele já foi lá várias vezes. E vamos falar das nossas águas. Então, basicamente, quando você fala em tratamento, o que é o tratamento? É um médico sentado lá, o cara senta na tua frente e fala, eu tenho isso. Isso é a medicina brasileira, o meu problema é esse. Então, se estuda, mas no final acaba caindo no consultório. A gente tem uma frequência aí de
30 atendimentos por final de semana, tá? De pessoas, uma base de 30 atendimentos por final de semana, que eu só trabalho lá final de semana. Termalismo não dá camisa para ninguém, não adianta viver disso. E a gente não cobra consulta porque o prefeito acha que tem que ter a questão da acessibilidade. Então, a gente não cobra consulta, qualquer pessoa pode me procurar lá, saber o que acontece dentro do nosso complexo termal, e, dependendo do problema, ou a gente vai estabelecer um tratamento, ou a gente vai partir para aquela parte de anti-estresse, relaxante, etc. Volta. E aí são 3 águas, né, que compõem o nosso complexo. É a Gioconda, a Almeida Salles, e a sulfurosa, que é a fonte da juventude, né? A gente chama de fonte da juventude. Eu, com 115 anos, parece que eu tenho 53, não é verdade? Tá, eu bebo essa água todo dia. Gioconda, volta. Bicarbonatada, fracamente radioativa, sódica, clorosulfatada, o pH 8,3, tá? Emana a 30 graus. Ação colicistocinética, colerética e tal. Então, usa-se muito, tanto a Almeida Salles como a Gioconda, a gente usa muito para fazer tratamentos de problemas digestivos, desde aftas, tá? Até as mais complicadas, né? As retocolite ulcerativas aí, que a gente está desenvolvendo um trabalho junto com o pessoal de Piracicaba. Vamos começar agora esse ano, vamos ver o que vai dar. Eu tenho algumas experiências empíricas, tá? Respostas positivas, mas é o que eu falo, sempre trabalhando em coadjuvância. Não adianta falar que os remédios, os fármacos hoje em dia são ruins, né? Vamos trocar os fármacos pela hidroterapia. Não. Se a gente trabalhar com coadjuvância, ou seja, ajudando o tratamento alopático ou homeopático também, junto com as águas sulfurosas ou as águas mineromedicinais, a gente consegue tratamentos muito positivos, tá? E é assim que eu trabalho. Próxima. Almeida Salles é sódica, clorosulfatada, fracamente radioativa. É a que mais se aproxima da água de mesa. Então, as pessoas perguntam, que água que eu posso levar para casa? Essa, Almeida Salles, é uma água que não tem problema nenhum, você pode armazenar ela por muito tempo. Oi? Não, foi a juventude que rejuvenesce. E é a que mais se aproxima da água de mesa. E ela tem também tratamento nas patologias gástricas, estomatites e aí vai, né? Gastrites. Né? Se bem que eu acho que a grande maioria das doenças hoje em dia, né, é como a psoríase, que a gente conversou muito ontem, qualquer 500 mil reais sobrando na conta corrente, a doença diminui bastante, né? Ela reverte bastante. Né? Então, tem aquela questão, sempre tem a questão social, né, que hoje em dia é muito latente. A próxima. E a nossa fonte sulfurosa, né, que é a fonte da juventude. Então, essa água, o que já se falou aqui dentro do nosso minicurso, né, eu não preciso falar muita coisa. Rica em enxofre, tá? E trabalha toda aquela questão cutânea, né? Então, as lesões de pele, as lesões relativas às artropatias, as dores articulares. Quem que é médico aqui? Levanta a mão para mim. É que, às vezes, a gente começa... Tá, obrigado, colegas. As artropatias, as dores articulares, né? Então, uma coisa muito interessante que o professor falou aqui, que é a concentração de calor. Então, o que a gente percebeu, o que eu percebi, o que eu discutia muito com o Dr. Vila, é que a grande característica do banho termal, relacionado com a água sulfurosa, é a dificuldade que essa água tem, sem falar na penetração, sem falar na inalação do gás sulfuroso, aquela fumaça que emana da banheira, mas a característica que ela tem de perder calor com grande dificuldade. Então, quanto mais tempo de calor, quanto mais constante o calor, sem ter que alterar muito esse mecanismo de regulação, a resposta sempre é mais positiva. Tá? Com relação ao diabetes, mesma coisa. Existem pessoas que respondem muito bem ao tratamento com água sulfurosa para tratamento de diabetes. Tem gente que não responde. Então, existe uma sensibilidade aí que diferencia um ser humano do outro, né? Isso é óbvio. Porém, eu tenho o caso de pessoas que eram diabéticas, que tomavam 3-metformina, gente que tomava insulina, que, sem saber, foi tomar banho sulfuroso para dor
para dor nas pernas, que diabético tem muita dor na perna, né? Nas pernas, e passavam mal, né? Então, só a simples inalação do gás sulfuroso, inalação da fumaça sulfurosa, já aumentavam os níveis de produção de insulina, ou, de qualquer outra forma, talvez que a gente não conheça, diminuía os níveis de glicemia, desculpa, a ponto de ter que parar de tomar o remédio e enganar o colega, né? Porque os colegas alopatas eles são extremamente reagentes com isso, né? Se você falar para um colega que o paciente dele parou de tomar a metformina porque está tomando água sulfurosa, ele vai falar que você é charlatão, que você é macumbeiro, né? Esse tipo de coisa. A medicina tem muito disso aí. E quando eu falo aqui, tem uma coisa interessante das doenças neurológicas, né? Eu tenho muito caso de Parkinson lá em Águas de São Pedro, daqueles parkinsonianos que precisa colocar a bengala ao contrário e pula, né? Porque não consegue articular a marcha, por pura rigidez. Então, quando você trabalha o calor e diminui a rigidez, e por outros mecanismos que a gente trabalha de hidroterapia também aumentando aí na conversa, vamos dizer assim, aumenta a absorção do fármaco. Então, o cara começa com 1 comprimido, depois ele vai para 2, para 3, para 5, e um belo dia, tudo que ele toma não diminui o tremor. Tá? Então, quando você começa a hidratar, começa a aumentar a excreção desses excessos, né, que a gente chama de excessos de fármaco, eles começam a ter uma melhor resposta ao medicamento, e esse nível de relaxamento que a gente provoca no calor, você tem respostas excelentes em cima dessas rigidezes provocadas pelas doenças neurológicas ali. Os pós-operatórios, né? Isso aí todo mundo já conversou sobre a importância do enxofre, então, nas remodelações ósseas, nas remodelações cartilaginosas, na recolocação de algumas substâncias relacionadas a capas de nervos, né? Os perimísios, perineuros. Então, fazendo um tratamento complexo, você fazendo uma hidroterapia associada, a gente chama de termoterapia e hidroterapia. Então, a termo com a hidro, geralmente a gente tem algumas respostas assim. Eu não vou falar que são curas, né? Porque o conceito de cura é uma coisa complexa, mas respostas importantes. Tá? Próximo. Próxima. Essa é a fachada do nosso spa. Dr. Otávio de Moura Andrade é o nome do spa, que é o fundador da nossa cidade, né? Próximo. A nossa recepção, ele foi totalmente remodelado. Hoje o spa tem todas aquelas áreas de meditação, né? Foi o que a gente conversou. A pessoa sai do banho de imersão, você chega, é o que eu falo, a pessoa chega lá, faz uma massagem, né? A gente tem massoterapia, temos estética, temos até uma representante da estética aqui, a Rô. Oi, Rô. Massoterapia estética com fisioterapeutas, com massoterapeutas, né? Então você chega lá, faz uma massagem, toma um banho de imersão e chama a ambulância para te levar para casa, porque o nível de relaxamento, o nível de tranquilidade que provoca, você põe o cara para meditar ali, quando você vai fechar o balneário, você tem que ir lá acordar a pessoa, porque tem gente que dorme a tarde inteira ali, depois de uma sessão dessas, né? Próximo. Tá? Essa é a sala da Rô, né, Rô? Sala da Rô. A Rô ela faz estética, ela faz um monte de coisa lá dentro do balneário e está sempre em todos os nossos. Rô. Levanta aí, Rô. Ó, o dia que vocês forem lá, procura a Rô lá, tá? E sem esses colaboradores, né, na realidade, eles complementam muito o nosso trabalho, porque é aquele negócio que eu falei, nada além do balneário. Então, se você tem ainda uma alternativa além de sentar com o médico, tomar um banho de imersão, aí sim, fazer uma massagem, fazer pedras quentes, acupuntura, pipoca. Não, pipoca eles não comem com a gente lá no fundo. Então, é aquele lá. O que se discutiu muito na Argentina, inclusive, na Termatália, e o que se discutiu em Poços de Caldas agora no final do ano. É justamente isso. Tudo bem, quem tem 21 dias para ficar numa estância turística? Difícil. E o que fazer com o seu filho, com a sua sogra que você leva junto, com a empregada que vai também?
o que vai fazer ali? Não tem o que fazer, né? Água de São Pedro de segunda-feira, se você deitar na avenida principal, meio-dia, ninguém te atropela, não passa carro ali, não tem ninguém. Então, um dos pilares, né, que a gente fala desse tipo de tratamento é o que você vai fazer para entreter, né, as pessoas depois que conseguir entreter as pessoas depois que você... O balneário fecha meio-dia. De domingo a quinta, ele fecha meio-dia e meia. De sexta e sábado, que ele abre das 3 às 5, né? Uma questão de logística para carregar. 5 minutos, nem comecei a falar ainda. Como assim? Tá? Depois que você conseguiu... Como você vai entreter? Então, essa é uma bandeira agora que a gente está tentando trabalhar também, juntamente com as cidades. A gente tem ali do lado, tem São Pedro, são 15 cachoeiras, a gente tem Brotas, né, que Brotas tem ali as corredeiras e tal, justamente para você trabalhar um turismo de saúde, justamente com um turismo ecológico, né, para poder trabalhar esse entretenimento intertratamento, porque geralmente as pessoas vão com a família, né? E geralmente é um doente e 5 acompanhantes. Então, é complicado. Próximo. E os casos de maior prevalência são as artralgias, né? Origens degenerativas, reumáticas, traumáticas, pós-cirúrgicas, tá? Para cada tipo de terapia para cada tipo de doença a gente tem uma terapiazinha separada, nada empírico, tá? Tudo isso estudado já ao longo dos anos, desde 1940 que eles vêm estudando isso. Dermatites de inúmeras, as atópicas, psoriática, de contato, os acnes, né? Que a gente usa muito, isso que o senhor falou ontem, que os alunos da escola, né, o ônibus para na frente da água sulfurosa de manhã para eles lavarem o rosto com água sulfurosa antes de ir para a escola. Quer dizer, o nosso índice de acne é quase zero, quase. Zero não existe. Distúrbios digestivos, os diabetes, que eu acabei de falar, né? Então, se você ingere água, para alguns funciona, para alguns não. Isso é uma coisa que a gente gostaria muito de saber por quê, mas a ciência, a pesquisa no Brasil é uma coisa ultramoderna, então a gente pode contar com tudo isso e morrer sem saber, né? E os banhos relaxantes, anti-estresse e tal, a gente tem uns banhos alternativos, porque a água tem um cheiro muito forte, então a gente tem uns banhos alternativos com água normal, que levam temas, né? Então, com vinho, com lama, com rosas, com essências, tá? São os banhos alternativos, mas todos eles relaxantes, anti-estresse, quando você fala no turismo de saúde de final de semana, né? Próximo. Esse é o nosso ambiente de banheira, tá? Os banhos são em banheiras individuais, cabines individuais. Próximo. Área de relaxamento, de meditação. Pós-banho. Já conversamos muito ali. Tá? Casos que a gente está estudando, 2 casos de retocolite ulcerativa inespecífica, principalmente o uso da água sulfurosa, tá? E respostas, por enquanto, a nível de anotação, a gente tem tido principalmente na fase secretora da retocolite ulcerativa, que é uma doença do intestino. Retocolite ulcerativa, quer dizer, úlcera, né? Inespecífica, porque ninguém sabe a origem, é mais ou menos como uma doença que pouca gente sabe o porquê, mas ela secreta uma secreção, imagina, fétida, né? Um negócio complicado. Então, você consegue, da mesma forma que quando você diminui a coceira na psoríase, você já deu um grande passo no tratamento da doença, na retocolite ulcerativa, quando você diminui os níveis de secreção, que o cara pode parar de andar de fralda, porque ele não secreta mais, ele já está meio curado, né? Então, a gente está mais ou menos nessa fase. Osteomielite, direto, 4 casos fechados, tá? Direto só de banho de imersão, a penetração pura da água sulfurosa na região da ferida. Primeiro, faz uma fase de um abscesso, e, a partir da hora que você drenou o primeiro abscesso, a sequência vem a cicatrização. 4 casos, difícil trabalhar com um ortopedista, porque o ortopedista não acredita em nada, né? Nem neles eles acreditam, né? Então, para você ter os casos, é complicado. Sem criticar a ortopedia, eu acho uma área fantástica, mas os caras são meio complicados para ajudar a gente. Vai? Agradecimentos, quem? Só o prefeito, né? Porque... difícil, né? Você achar quem mais? O prefeito e a primeira-dama
que me ajudam muito, os amigos que falam da gente de vez em quando, mas os agradecimentos a gente não tem mais ninguém além do prefeito e do prefeito. Olha lá, tá? Só para terminar, o nosso balneário, o ano passado nós tivemos uma média de 80 banhos por dia, a média diária, tá? 2.300 banhos por mês, e nos períodos de feriado a gente chega a fazer 300 banhos num feriado de 4 dias. Tá? Período de férias agora, as últimas férias, janeiro e fevereiro, 4.400 banhos nós fizemos. Tá? Muito obrigado. Doutor Celso, uma pergunta. Esses tratamentos de cura, né, eles foram feitos em 21 dias ou só de final de semana se consegue isso com termalismo? O conceito de 21 dias foi, há 2 anos atrás, eram 12. Né? A sociedade, eu sigo a linha da Organização Mundial de Termalismo, pelo Fábio, que o Fábio é um cara que me traz muitas informações com relação a isso. Antes do balneário fechar, em 2012, eram 12 dias. Em 12 dias, eu tinha respostas fantásticas. Então, a pessoa começava o tratamento, 4º ou 5º dia, que eu vou para São Paulo no domingo e volto na quarta-feira. Então, os 3, 4 primeiros dias de tratamento, o cara xinga a tua mãe, ele quer bater em todo mundo, ele quer quebrar o balneário porque ele vai evacuar mais, vai urinar mais, e a transpiração dele vai cheirar enxofre. O cara acha que está na antessala dos quintos dos infernos. Né? Quando eu volto de São Paulo, eles já estão entrando naquela fase de ascensão do tratamento. Então, o tratamento começa a se mostrar eficiente. Né? Então, em 12 dias, e geralmente assim, começava no domingo, acabava na quinta. Então, as pessoas esticavam até o final de semana. Vamos falar em 15. Tá? Em 12 dias, eu tinha bons resultados. Hoje, se preconiza 21. Não deixa o Fábio saber, mas eu continuo fazendo 12, que eu tinha respostas fantásticas. Então, de 21 para 12, eu continuo nos 12, e 12 dias é o que eu preconizo hoje. Tá? Se você quiser fazer 21, pode fazer 21, não tem problema. Né? Água e canja de galinha gorda, entre aspas, não faz mal para ninguém. Mas, 12 dias. Só para não quebrar essa discussão, que é muito importante, o doutor João vai fazer uma colocação, depois o doutor ficou seco. Os dois têm uma colocação nesse assunto, que eu acho que é muito interessante, e eu quero só observar, aproveitar, furar a fila, que existe um estudo francês novo, que é o Stop Tag, que é 4 fins de semana também. Então, essa é uma novidade que eles estão trazendo. Por isso que o doutor Celso falou, que eu estudo Stop Tag. Quem for procurar, Stop Tag, dá uma procuradinha, que são 4 fins de semana, e às vezes você pode fazer ele no decorrer de vários meses aí, o Stop Tag. Tá? Então, doutor João. Celso, tudo bem? Eu cumprimentá-lo pessoalmente, de uma maneira tão gostosa de falar a respeito, e seus 115 anos nos surpreendeu, sabe? Na realidade, não tem dúvida. Não, o que eu queria é somente uma observação, que é coisa pessoal. Vamos dizer, com 50 anos de formado, eu digo para vocês o seguinte: hoje, nesse momento, eu deveria estar no Congresso da American Academy of Dermatology, em São Francisco, no qual eu tenho algumas palestras, algumas coisas. Eu estaria, então, na mais alta tecnologia da medicina, vamos dizer. Mas eu vim para cá por uma questão realmente de trocar, de substituir, porque eu achei que aqui seria extremamente proveitoso para mim. E ultrapassou, inclusive, as minhas expectativas. Qual é a conclusão que eu quero simplesmente chegar nisso? Vamos dizer, nós que vivemos atualmente o mundo da pesquisa altamente científica, nós estamos vendo que, no fim, o que realmente traz o bem-estar, que traz a felicidade, que traz a tranquilidade, com certeza, é isso que nós estamos vendo aqui. Então, está havendo já, novamente, completando-se o círculo da vida, no qual o homem busca, na sua ambição, talvez de conhecimentos, na sua ambição econômica,
tantas coisas para poder criar como se fosse Deus, e nós não somos Deus, somos deuses considerados assim, se fosse o caso, mas erroneamente, e no fim nós estamos voltando à simples condição de homens, de gente que precisa disso. Que pena que não dá para que, é isso que você falou, quem que vai se dispor a ficar 21 dias? Que pena que não dá mais para fazer isso. Mas nós, aqui, somos multiplicadores de uma ideia. E a ideia é essa. Para aqueles que aceitarem, tenho certeza que irão se beneficiar muito com esse tipo de programa que está sendo feito aqui, de uma maneira tão profundamente humana e assustadoramente científica, porque essa é a verdadeira ciência que corresponde à nossa natureza. É somente essa observação. Muito obrigado, doutor. Eu deixei uns folders da nossa estância aqui, que a gente conseguiu trazer de volta da Argentina, né? Que na Argentina os caras queriam prender o folder. Eles pediram nota fiscal dos folders lá no aeroporto. E o nosso colega aqui, ele tentou entrar na Argentina ele entrou na Argentina com 70 frasquinhos de areia que os caras... de areia monazítica que os caras começaram a falar que era cocaína. Aí pronto, né? Hã? Esse é, mais ou menos. Então, o meu prefeito me autorizou, ele falou assim, ó, eu acho que tem folder para todo mundo, então quem tiver interesse, pega o folder e quando vocês chegarem no balneário de Águas de São Pedro, não é marketing nem merchan, tá? Mas chegando no balneário de São Pedro, apresentando esse folder, vocês têm direito a um banho sulfuroso, tá? Recién en 1986 la Organización Mundial de la Salud reconoció este tipo de tratamiento. La Organización Mundial de Termalismo elevó en ese momento, cuando aún estaba formado lo que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Germana y Sajona de Medicina, de qué manera se podía realizar un tratamiento termal. ¿Cómo estos tratamientos eran reconocidos por las obras sociales de estos grandes países, ¿sí? Se tomó como tiempo máximo de reconocimiento 21 días en el año de tratamiento a ser reconocido por las obras sociales. De ahí en donde surge este concepto de que todos los tratamientos termales tienen que tener... No. Depende del estado de la enfermedad, depende de las características del paciente, depende de la obra social y la cobertura que tenga cada persona, hasta un máximo de 21 días por año a ser reconocido por las obras sociales. Debido a esto hubo quejas por parte de los sindicatos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, si una persona de un sindicato con obra social, además de tomarse sus vacaciones, parte de sus vacaciones las hacía en un centro termal, tenía 5 días más de vacaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, no es que toda enfermedad a tratarse en un centro termal tiene que tener 21 días. Es el máximo a reconocer por las obras sociales y gracias a esa gran gestión del ingeniero y amigo Enrico Chiostri, que la Organización Mundial de la Salud reconoció al termalismo como una herramienta válida dentro de las grandes que tiene la medicina en la actualidad. Era esa acotación. Gracias.